meus amores, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Deise, professora do primeiro ano, turminha A, ciclo da infância. Essa é a intérprete de Libras. Hoje nós vamos trabalhar o componente curricular de língua portuguesa, tendo como título Brincando e Aprendendo com Poemas. Vocês já ouviram algum poema? Ou leram? Será? Vamos descobrir? O que será que é um poema? O poema traduz em palavras um universo desconhecido junto às emoções e permite criar possibilidades de compor pensamentos. O processo de criação de um poema leva em conta as sonoridades, pulsações e ritmos que o poeta deseja alcançar e a ideologia que ele pretende reproduzir, fazendo com que a criatividade tenha espaço dentro das produções. Fazer um poema é um grande desafio. O autor, ele precisa pensar qual público ele quer atingir, do que se trata, quais aspectos formais da obra poética ele vai utilizar. Não é fácil não, mas vocês são capazes. Já pensou se vocês viram um grande poeta? O poema, ele é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever, organizando em estrofes e versos, que vocês vão aprender daqui a pouquinho. Qual é a finalidade do poema? Expressar algum sentimento, alguma emoção ou pensamento. A palavra poema deriva do verbo grego poieo, que significa fazer, criar, compor. Ou seja, você vai criar alguma coisa, tendo título, os versos e as estrofes direitinho. O que você quer alcançar com esse poema? Tudo bem? Características de um poema. O que diferencia um poema de outros tipos de texto? Vamos descobrir? É a estrutura. Observem com a professora. Título é o nome do texto do que se trata. Ele é formado por estrofes. O que são essas estrofes? Elas podem ter 2 linhas, que são os versos, 3. Vai depender muito do autor. Tem poemas que eles seguem um padrão. Como assim? A primeira estrofe, por exemplo, tem 3 versos, a segunda 3, a terceira 3. E tem poemas que não têm um padrão. Depende muito do autor. Por exemplo, a primeira estrofe tem 2 linhas, que são 2 versos, a segunda tem 5, a terceira tem 1. Então, varia muito. As estrofes são formadas por versos, que a professora acabou de dizer. Versos são as linhas do texto e podem ter rimas ou não. Varia muito. É claro que um poema com rimas ele fica mais gostoso, mais divertido de ler e de ouvir. Aqui a professora já foi explicando, no slide anterior. O título é o nome do texto. Do que se trata? Estrofes são um conjunto de versos. Verso é cada linha do poema. E rimas é quando o som final de uma palavra é igual ou parecido com o som final de outra. Vocês lembram? Nós já estudamos isso. Vamos ouvir um poema muito legal? Vamos lá? Fiquem atentos. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui recitar um poema para vocês. O poema se chama Leilão de Jardim, de Cecília Meirelles, retirado do livro Ou Isto ou Aquilo. Quem me compra um jardim com flores? Borboletas de todas as cores, lavadeiras e passarinhos,
ovos verdes e azuis no ninho. Quem me compra esse caracol? Quem me compra um raio de sol? A lagarta entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. Quem me compra esse formigueiro? E este sapo que é jardineiro? A cigarra e a sua canção. O grilinho dentro do chão. Este é o meu leilão. E aí, vocês gostaram do poema? Tão bom, né? Bonito. É muito gratificante a gente ouvir e ler um poema. Do que o poema tratou? Qual é o título? Observe no slide. Título: Poema Leilão de Jardim. É o assunto. São divididos em 3 estrofes, esse poema, e 13 versos. E vocês podem observar que as rimas estão separadas por cores. Flores, cores, passarinhos, ninhos, caracol, raio de sol, formigueiro, jardineiro, canção, chão. Fácil de compreender, né? Tenho certeza que vocês já estão nota 10 em relação a trabalhar com rimas. Vamos interpretar o poema? Do que se trata? Qual assunto foi falado? Responde aí de casa para a professora. Isso, muito bem. O poema ele fala sobre a natureza, flores, passarinhos. Legal, né? O poema ele faz uso de uma linguagem cotidiana, empregando assim o recurso da repetição e da musicalidade, facilitando o nosso processo de memorização. Os versos são descritivos, frisando a presença das cores, associando aos elementos da natureza, que fazem parte do nosso dia a dia. Ou seja, ele traz um elogio à natureza. E é tão bom, né? A gente elogiar o meio ambiente, o ar que nós respiramos. De certa forma, o poema, ele nos alerta para o que verdadeiramente importa. Ele não é fabricado pela mão do homem. Legal, né? Como é que nós podemos escrever um poema? Nos inspirando, explorando os sentidos, primeiramente escolhendo um tema. Qual assunto eu vou tratar? E eles contribuem para o nosso desenvolvimento, percebendo diversas representações. A professora trouxe aqui um livro, Travessia de Gente Grande, que fala sobre diversos poemas. E tem poemas também que trabalham somente com a literatura infantil. Pede o papai e a mamãe para comprar para vocês. Tudo bem? Poema e poesia são iguais? Não, tem pessoas que confundem. Poema, ele é um gênero textual. Apresenta uma estrutura com estrofes e versos. Poesia expressa um sentimento, está ligado ao campo das emoções. Compreenderam? Um poema ele pode conter poesia ou não. Se causar emoção, tem poesia. Combinado? Chegou um dos nossos momentos preferidos. Momento preferido de vocês, não é? Hora da nossa atividade. Peça a ajuda de um adulto para fazer a leitura. A Casa, de Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede,
porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Responde aí, qual é o título do poema? Quem é o autor? Essa casa que o poema fala é igual ou diferente da nossa? Por quê? Fácil, né? A professora nem vai responder aqui. Responde aí você de casa. Ainda sobre o poema, complete com as palavras que faltam, consultando o quadro ao lado. Observe aí que tem uma linha e você vai responder. Era uma casa muito? Não tinha teto, não tinha? E aí vocês vão até o finalzinho. Compreenderam a atividade? Qualquer dúvida, peça ajuda para alguém aí de casa. Combinado? O que nós aprendemos hoje? Tanto de coisa! Poema, poesia, como eu fazer um poema. Legal, né? Tenta você aí de casa fazer um poema para mamãe, para o papai. Pede para comprar um livro para você sobre poemas. Tudo bem? Então tá bom. Agradeço de coração por vocês estarem aqui conosco. Esperamos vocês na próxima aula. Beijos. Tchau, tchau.